Boa noite. Aqui o artigo 37 da Constituição Federal, né? Já falamos aí sobre a administração direta e indireta, alguns conceitos básicos relativos à administração pública, né? E nós fomos até o inciso 10. Foi isso? Foi. Fizemos essa pausa. E vamos partir do inciso 11, né? Sem mais delongas, eu vou só dividir aqui a tela para eu poder ter mais ou menos noção aqui do que está acontecendo. E o que acontece? Nós já tratamos desse inciso, salvo engano, na Constituição Federal, não, na parte relativa à organização do MP. Mas vamos lá. É um dispositivo gigante, complicado no começo, mas a ideia por trás dele não é simples, tá? Então ele diz o seguinte: a remuneração e o subsídio, eu já expliquei o que é subsídio, dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo, né, que são os políticos que são eleitos, né, e dos demais agentes políticos e os proventos, né? Provento é a aposentadoria, tá, do servidor público. Pensões, né, que no caso o servidor público falece, ele está lá vinculado a um regime de previdência próprio, a viúva, por exemplo, passa a receber a pensão. Ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, ou seja, com cumulação de valores ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exercer o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite. Vou parar aqui. Vou parar em ministro do Supremo Tribunal Federal. O que essas quase 10 linhas querem dizer é o seguinte: ninguém na administração pública pode ganhar mais do que um ministro do STF. A tradução é essa, tá? Depois você pode ler com mais calma, ver o que é provento, o que é pensão, tentar ler de novo para ter uma memorização melhor, mas o que interessa, até a parte que está escrito ministro do Supremo Tribunal Federal, significa que ninguém no serviço público brasileiro pode ganhar mais do que um ministro do STF. Ah, mas eu tenho um amigo lá do BNDES que ganha mais. Atualmente está em torno de 46, 47 mil, que ganha 100 mil. Ok, ele está numa empresa estatal. Eu já expliquei que nas estatais as pessoas são seletistas. Então, esse artigo não se aplica a empresas estatais. Não se aplica ao Banco do Brasil. Um grande dirigente do Banco do Brasil pode muito bem ganhar 120 mil, quase o triplo do que ganha um ministro do STF. Isso eu estou falando de subsídio, tá? É óbvio que o ministro do STF tem outras vantagens, mas a gente está falando aqui de maneira seca, subsídio, ok? E aí segue com outros limites o dispositivo, né? Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, ou seja, em âmbito municipal, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. O prefeito não pode ganhar mais que o ministro do STF, e no município nenhuma autoridade, nem nenhum servidor público pode ganhar mais do que o prefeito. E nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador. Tudo isso no âmbito do Poder Executivo. Então, o que eu falei não pode suplantar o subsídio do prefeito e o do governador, isso é no Poder Executivo. O subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo, certo? Então, deputados estaduais e distritais, eles não podem exceder o subsídio mensal do governador. Por que a gente não fala de vereadores? Porque a gente falou em município, mas o vereador está limitado ao subsídio do prefeito, tá? Porque o município não tem poder judiciário. Então, ele limita-se ao subsídio do prefeito, certo?
Então, repetindo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo, ou seja, no Poder Legislativo, o limite, tá, para qualquer servidor do Poder Legislativo, de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional, não podem suplantar o subsídio dos deputados estaduais e distritais. Isso no âmbito do Poder Legislativo, tá, estadual. E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado esse a 90 inteiros e 5 centésimos% do subsídio mensal, ou seja, os desembargadores do Tribunal de Justiça, eles podem ganhar 90,25 centésimos, 25, né, 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Judiciário. Aplicável este mesmo limite aos membros do Ministério Público, ou seja, o membro do Ministério Público também só pode ganhar, no máximo, 90,25% do que ganha o ministro do STF, aos procuradores de prefeitura, de procurador do Estado, que são advogados, né, do Estado, e aos membros da Defensoria Pública, certo? Esse dispositivo é bem complicado, mas depois que você entende como funciona a máquina, ele fica mais fácil de digerir, tá? Nós perdemos aí um tempinho com ele, mas é necessário, não tem para onde correr. No inciso 12, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, tá? Então, grave isso, esse dispositivo costuma cair. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É uma outra limitação. No inciso 13, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração pessoal do servidor público. Ou seja, o que o servidor público recebe não pode ser vinculado a nenhum índice, vinculado a nenhum subsídio de outro membro de poder, não pode ser vinculado a nada. Ou seja, por exemplo, eu ganho X. Mas se o presidente da República receber um aumento de tantos por cento, eu também estou vinculado ao presidente da República, ou a um deputado, ou a qualquer outro cargo, ou a qualquer outro índice, não interessa, não pode haver equiparação, nem vinculação, certo? De quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Você ganha aquele vencimento, aquela remuneração e ponto final, ela não está vinculada a nada, somente à lei, que de tempos em tempos, né, todo ano, o servidor público tem os seus vencimentos corrigidos por algum índice, e de tempos em tempos pode haver uma modificação na carreira, e a carreira passar a ser mais valorizada e ganhar mais, etc. Isso é possível, mas aí é mediante lei, não é uma equiparação pura e simples. No inciso 15, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Isso é o famoso efeito cascata. Antigamente você ganhava um acréscimo como servidor público, certo, de 5%, por uma determinada razão. Aí, 2 anos depois, você ganhava um acréscimo de 7% por conta de outra coisa, um curso que você fez. Esse 7% incidia sobre aquele 5%, então era juros sobre juros, percentual sobre percentual. Isso gerava o que era chamado efeito cascata. Então, às vezes, o cara começava a ganhar ganhando 10 e com 15 anos de serviço ele estava ganhando 50, considerando essas acumulações. Isso era muito comum. Isso onerava a máquina, gerava um aumento da dívida pública, isso gerava crise, chegava um ponto que os poderes não tinham mais como pagar aquelas pessoas, aí havia greves, enfim, era um Deus nos acuda. Então, esse dispositivo também é muito importante, ele cai muito, tá? No 15, o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis,
ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo, que nós já lemos, né? A vinculação, né? Equiparação e o efeito cascata deste artigo, e nos artigos 39, parágrafo 4º, né? 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Do 39, nós vamos falar mais na frente. Agora, do 150, 153 e 153, parágrafo 2º, não vamos falar, que diz respeito à parte da tributação, tá? Não se preocupem, isso não vai cair, tá? Em prova com esses detalhes, porque é uma prova para técnico do Ministério Público ou para analista administrativo do Ministério Público. Não cai direito tributário, por isso isso não vai ser cobrado. Vale a pena só você saber que existe. No inciso 16, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Certo? Ou melhor, vou repetir, tá? Que eu fiz uma leitura péssima do... É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, que nós já lemos lá. Essa vedação, ela possui ressalvas, e nós vamos ler aqui 3 ressalvas, A, B e C. A primeira ressalva é a seguinte: você pode acumular 2 cargos de professor, ou seja, você é professor de uma escola do Estado, você pode acumular uma matrícula no Estado e uma matrícula no município, ou uma matrícula no Estado e uma matrícula numa universidade federal ou estadual, não importa, isso é permitido. Letra B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. A definição do que é técnico ou científico é bem complicada, mas eu vou te dar um exemplo. Se você é um analista do MP, RJ, administrativo ou processual, isso se enquadra como cargo técnico, tá? Ou científico. E aí você pode também ser professor de uma universidade pública, estadual. Você pode ser professor do Estado, do ensino médio, pode ser professor da prefeitura, no ensino fundamental. Isso também é possível. E a letra C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Então, se você é médico, você pode acumular 2 matrículas no funcionalismo público, uma federal, outra estadual, entendeu? 2 estaduais. 2 estaduais é meio complicado, mas é possível, tá? Uma municipal e outra federal, e não só médico, áreas privativas da saúde. Então, você pode ser um fisioterapeuta, um psicólogo, um enfermeiro, enfermeira, certo? Ou qualquer outro profissional da área da saúde com profissões regulamentadas, né? Então, tem essa ressalva aí. Eu não vou saber dizer exatamente quais são, nem todas, porque são inúmeras, mas essas que eu citei, com certeza estão enquadradas aí. Você pode acumular 2 funções. Fora essas 3 hipóteses, não é possível acumulação de cargos públicos. Você não pode ter 2 empregos públicos. Não interessa se um é estadual e o outro é municipal, se um é municipal e outro é federal, não importa. Só dentro dessas hipóteses. No inciso 17, nós temos que a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, que nós vamos ver mais na frente do que se trata, essas subsidiárias, e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Ou seja, vale para todo mundo que está trabalhando na administração pública. No inciso 18, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Isso diz mais ou menos o seguinte: o auditor fiscal ele tem certas prerrogativas que outros profissionais não têm. Então, ele, por exemplo, ele pode entrar numa empresa e exigir lá os livros, o livro caixa, o livro razão,
todas as demonstrações contábeis, ninguém pode negar isso a ele. Isso é um dos exemplos. Outro exemplo é que determinados sigilos, como, por exemplo, o sigilo bancário, ele pode passar pelas mãos do fisco, de um auditor fiscal, e ele vai continuar sendo considerado preservado em sigilo por estar nas mãos desse auditor, certo? São prerrogativas muito específicas da área da fazenda, né, do fisco, que basta você saber que elas existem e saber a letra da lei do dispositivo. No inciso 20, depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Eu vou explicar. Cria-se uma empresa estatal. Vou dar exemplo, a Petrobras. Um belo dia ela foi criada, certo? A criação da Petrobras, ela depende de... a Petrobras tem sua criação dependente de lei, certo? Na lei que criou a Petrobras, foi possível autorizar a criação de subsidiárias. Então, você já deve ter ouvido falar na Transpetro, ou não sei o que Petro. São empresas que pertencem à Petrobras, são subsidiárias, elas recebem recursos da Petrobras para funcionar, para custeio, pagamento de pessoal, porque a Petrobras é uma estatal independente, ela não depende de dinheiro público para sobreviver, para se manter, para pagar seus funcionários. Por isso, ela pode exceder aquele topo do STF. Um alto dirigente da Petrobras pode muito bem ganhar o triplo, o quádruplo de um ministro do STF. Não tem problema nenhum nisso, porque ela é uma estatal independente, ela não recebe recursos de custeio do governo federal, certo? E as subsidiárias são empresas menores, porque a Petrobras é gigante. Então, para ela atuar no mercado, ela precisa ter a Transpetro, que é a que cuida da parte toda de transporte da Petrobras, a não ser o que Petro, que vai cuidar de uma parte específica de um setor onde atua a Petrobras, e outras que eu não sei o nome, mas são muitas, entendeu? E uma que organize somente, por exemplo, os postos de gasolina da Petrobras, pode existir essa subsidiária. Todas elas estão sob o guarda-chuva da Petrobras e foram criadas não por lei. A Petrobras foi criada por lei, é uma estatal, uma sociedade de economia mista, mas as subsidiárias tiveram sua criação autorizada naquela lei que criou a Petrobras, tinha lá, no final, disposições transitórias. Está autorizada a criação de subsidiárias para manejo de recursos e obtenção dos resultados e das finalidades da estatal Petrobras, parará, parará. É mais ou menos isso. Espero que eu tenha sido claro, tá? Eu dei o máximo de mim, certo? Assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Aí seria o quê? A Petrobras pode fazer convênios, ela pode fazer parcerias com outras empresas, internacionais, inclusive, certo? E aí isso depende de autorização legislativa, ok? Então, a criação de subsidiárias depende de autorização legislativa e a participação das subsidiárias ou das próprias entidades mencionadas no inciso anterior, melhor, a Petrobras, o BNDES, que faz parcerias com o Banco Internacional de Desenvolvimento, e a Caixa Econômica, que pode fazer uma parceria com a FMI, sei lá, estou elucubrando aqui. Essas parcerias têm que ser feitas mediante autorização em lei. Não precisa criar uma lei para isso, mas precisa que uma lei anterior tenha autorizado isso lá no seu escopo de lei, ok? No inciso 21, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Nunca se esqueçam disso, porque isso é uma das coisas que mais cai em concurso, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. O que acontece? Você já deve ter recebido pelo YouTube ou pela internet aquela propaganda de um cara te incentivando a participar de licitações, a vender para o governo. Porque é verdade, o governo federal, por exemplo, ou o governo do estado do Rio ou de São Paulo, os estados mais ricos, eles são grandes compradores, eles compram bilhões por ano em alimentos, né? Em equipamentos, em serviços, certo? Em obras e serviços em geral, certo? E outros itens. Essas compras não podem ser feitas ao Deus dará, senão o presidente da República vai simplesmente, ou o ministro de algum ministério, simplesmente vai licitar com a empresa do irmão dele, vai contratar a obra. Já aconteceu isso, lembra do escândalo da Odebrecht, né? Houve fraude nas licitações. É mais ou menos nesse sentido que esse dispositivo visa regular. Então, o que acontece? Se eu sou o presidente da República, ou melhor, se eu sou o ministro do Trabalho, e eu quero construir uma sede do Ministério do Trabalho em uma unidade da federação onde ainda não existe. Eu não posso contratar qualquer empreiteira da minha cabeça, porque é um amigo meu, por melhor que ele seja, por melhor que seja a empreiteira, não. Ela vai ter que passar por um processo chamado licitação pública, na modalidade chamada concorrência. Então, vai sair um edital, o Ministério do Trabalho, entendeu? Nas suas atribuições, está convocando os interessados para participarem de processo de licitação para a construção de uma sede no estado tal, no município tal, e aí vai ter lá todo um termo de referência de obra, toda uma parte técnica de engenharia, de arquitetura, que não nos interessa. O que interessa é que a isso tem que ser dada ampla divulgação, todas as empreiteiras têm que ter notícia pela mídia, pelos editais que vão ser publicados, de que está havendo aquele processo e ter, se elas quiserem, o direito de participar dessa licitação na modalidade de concorrência, tem critérios de julgamento, isso a gente vai estudar na lei de licitações, já estou só adiantando um assunto, e para quê? Para preservar o princípio da isonomia, né? E o princípio da probidade administrativa também, né? Você não pode escolher o seu irmão, porque, está tudo em casa, está tudo nosso, né? Porque vai ser uma obra de milhões, entendeu? Então, todas as empresas que têm a capacidade de construir de fazer aquela obra, de fazer aquela empreitada, têm o direito de saber. É licitação para compra de alimentos para o Exército. Mesma coisa. O ministério respectivo vai ter que abrir um processo de licitação. É em nível municipal, merenda escolar, fornecimento de alimentos, mesma coisa. Então, qualquer coisa que o Estado vai comprar em nível federal, estadual, municipal, em todos os entes da federação, tem que passar por licitação. Existem exceções? Existem na lei. Existe a dispensa de licitação, existe a inexigibilidade de licitação, e existem outros casos, como credenciamento, etc. Mas isso a gente vai estudar na lei de licitações. A regra é: o governo comprou alguma coisa, comprou algum serviço, pagou por uma obra, ele tem que licitar. E, finalmente, para encerrar esse vídeo aqui, o inciso 22, certo? As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Atividades essenciais ao funcionamento do Estado, ou seja, o fisco goza de muitas prerrogativas, tá? Não é à toa que todo mundo quer ser auditor fiscal, auditor da Cefaz, auditor do ISS. Exercidas por servidores de carreira específicas, que são esses auditores, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma de lei ou convênio. Vão cruzar informações para ver se alguém está sonegando, grandes empresas, etc. É nessa que muita gente cai na malha fina do leão e por aí vai. E por aqui a gente encerra a parte dos incisos e no próximo vídeo nós vamos tratar dos parágrafos do artigo 37,
certo? Parágrafos e até chegar ao artigo 38. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É exatamente isso, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha sido útil aí o que eu passei para vocês e a gente se vê daqui a pouco, provavelmente.